Sejam muito bem-vindas ao nosso programa Desvendando a Candidíase. Aqui eu te ensino o caminho para acabar de vez com a candidíase, tratando a verdadeira causa. Para quem está chegando agora, ainda não me conhece, eu sou Roberta Bose, especialista no tratamento da candidíase. E o tema de hoje é: o que acontece se você continuar usando remédios para tratar a candidíase? Gente, por que eu trouxe esse tema hoje? Porque uns 2 dias atrás agora, esses dias mesmo, eu postei um vídeo mais curtinho, um reel, falando sobre os remédios no tratamento da candidíase. A pior maneira de você tratar a candidíase é tomando remédios. E vocês, né, mandaram muitas perguntas, trouxeram muitas dúvidas, assim, teve muita visualização, graças a Deus, que bom, né, de estar conseguindo levar um pouco mais de consciência para mais pessoas. Então, hoje eu trouxe esse assunto porque realmente eu vi que é um assunto que interessa bastante, né, traz à tona aí uma curiosidade de vocês e precisa realmente de mais informações. Então, trouxe isso para vocês hoje, para nós falarmos sobre o que acontece no seu corpo, se você continua tomando remédio para tratar a candidíase. Então, primeiro de tudo, tá? Quando eu falo que a única forma de acabar de verdade com a candidíase não é com remédios. Não é porque eu sou natureba, não é porque eu sou, a hippie, que gosta de tudo natureba. Não, gente, não sou não, tá? Não sou natureba. Sou com algumas coisas que tem um embasamento mesmo, sabe? Que tem uma real necessidade. Mas eu não vou deixar de usar um Botox, né, gente? Olha, pra vocês verem o nível de ser natureba. Não sou tão natureba assim também não, tá? Não sou tão natureba, pinto cabelo, uso Botox, inclusive tá na hora de retocar, mas isso é outra coisa. Então, gente, não é isso, tá? Quando eu falo que para acabar de vez com a candidíase não é com remédios que você vai conseguir, não é por causa disso, não é por ser natureba nem nada, ou por ser contra remédios, tanto que, né, já falei para vocês que neste momento eu até estou precisando tomar remédio para uma outra questão de saúde, mas é porque não tem jeito. Não tem jeito mesmo. Se você já tentou tratar a candidíase com medicamentos antifúngicos, né, com cremes, com pomadas, né, então sejam eles medicamentos para você tomar, né, uso oral, como fluconazol, traconazol, né, esses medicamentos assim, ou com pomadas, você já percebeu que eles não acabam com o problema de verdade, eles não resolvem o problema, eles não acabam com a candidíase de vez mesmo. Senão não precisava ficar tomando sempre. Eles não tratam a verdadeira raiz do problema. Porque para acabar com a candidíase, gente, não basta acabar com o excesso do fungo cândida que está aí no seu organismo. Por que que esse fungo cresceu demais? O fungo cândida, ele já faz parte da gente. Ele faz parte da nossa microbiota, da sua microbiota, da minha microbiota. Ele faz parte da gente, está dentro da gente, junto com nossas bactérias boas, junto com tudo que está lá. Mas por que que ele cresceu além da conta e começou a dar problema? Essa é a questão. Então não é simplesmente reduzir a quantidade de fungos que está presente aí no seu corpo. Porque se você não faz nada para modificar o ambiente que favoreceu esse crescimento, os fungos vão crescer de novo, porque eles fazem parte da gente. Por mais que você consiga eliminar uma boa parte desse excesso, você não consegue zerar a quantidade de fungos do seu organismo, não tem jeito, porque é uma coisa natural nossa, tá? O pior, quando você vai tomando remédios, nem é que, matar fungo não vai acabar com o problema, porque você precisa regenerar o seu corpo, você precisa acabar com a desbiose que está acontecendo aí, principalmente no seu intestino. Você precisa modificar o ambiente do seu corpo, você precisa regenerar esse ambiente, reequilibrar, para que esse ambiente não fique favorável para esse supercrescimento fúngico. E esses fungos só conseguiram crescer além do normal porque o ambiente ficou desequilibrado e deixou de ser favorável para as bactérias boas, para o bom funcionamento, e ficou favorável para que os fungos crescessem mais do que o normal e, consequentemente, vão trazer problemas, vão trazer a candidíase também, tá?
Então, gente, o pior problema dos remédios, além de não tratarem a verdadeira causa da candidíase, o pior nem é não resolver de verdade o problema. O pior é que o uso desses medicamentos antifúngicos pode até piorar o seu problema da candidíase. Isso é muito comum, infelizmente. Né? E como eu falei, por que esses remédios não resolvem o problema? Porque não tratam a verdadeira causa. Simplesmente matar fungos não vai acabar com o problema. O ambiente continua o mesmo, os fungos que restaram vão crescer sempre. E ainda tem um agravante que os fungos são muito inteligentes, eles são muito espertos, eles são muito adaptáveis, né? Inteligente, esperto, assim, é um jeito nosso de falar que eles são extremamente adaptáveis. Então, eles conseguem, né, à medida em que você vai usando sempre ali aquele mesmo medicamento, aquele mesmo remédio, os fungos vão criando mecanismos para fugir da ação desse remédio, né, para se blindar dessa ação. Então, eles vão criando resistência. Então, quanto mais você vai usando ali aqueles remédios, menos o remédio vai ser eficaz para matar aqueles fungos, tá? Então, além de não resolver o problema, além de ter essa questão da resistência, que o remédio vai fazendo cada vez menos efeito sobre os fungos, então chega um certo momento em que você está tomando remédio, é como se não estivesse tomando nada, como se estivesse tomando água, porque não vai fazer efeito suficiente sobre os fungos. Vai matar uma quantidade tão pequena que não vai fazer diferença nos seus sintomas, no seu quadro geral. Mas o principal problema desses medicamentos antifúngicos são as consequências que ele traz para o seu próprio corpo, para o seu metabolismo, tá? Então, não vai dar o efeito necessário que você queria. E, além disso, vai trazer mais problemas, muitas vezes piores do que a própria candidíase, do que os próprios problemas provocados pela candidíase. Por exemplo, em curto prazo, rapidamente, tomou o remédio, você já vai perceber isso, já vai acontecer isso no seu corpo. Por exemplo, tomou lá o fluconazol, aquele que era para tomar em dose única e acabar com a candidíase, e você já percebeu que não é bem assim? Mas vamos lá que é a primeira vez que você está tomando, por exemplo, tomou a dose única lá do seu fluconazol. O que vai acontecer logo de cara? Vai acontecer a inibição de várias enzimas hepáticas. Então, o seu fígado vai parar de produzir várias enzimas muito importantes para suas funções, para eliminar toxinas, para ativar nutrientes importantes, tá? Então, com isso, se tem muita enzima do seu fígado, né? Seu fígado, muita enzima hepática que não está sendo produzida na quantidade suficiente, seu fígado vai deixar de eliminar corretamente toxinas. Então, vai começar a acumular toxinas no seu corpo. Seu fígado vai deixar de ativar vitaminas, né, substâncias, outros compostos bioativos importantes para o bom funcionamento do seu corpo. Então, vai começar a acontecer alguma carência em relação a esses nutrientes também. Então, o que vai acontecer, assim, isso a curto prazo, tá? Rapidamente, tomou o remédio, ele já inibe essas enzimas. Para sempre? Não, graças a Deus. Pelo menos, né, em curto prazo, você tomou, inibiu. Foi passando ali com o tempo o efeito do medicamento, aos poucos o seu fígado vai voltando a produzir, a conseguir produzir essas enzimas, tá? Também não se desesperem, gente, eu não estou aqui para deixar vocês desesperadas, enlouquecidas, não, tá certo? Então, a curto prazo já vai inibir enzimas hepáticas, vai acontecer esse acúmulo de toxinas, essas deficiências, né, na ativação de vários compostos importantes para o nosso corpo. E o que vai acontecer que você vai perceber no seu organismo? Com esse acúmulo de toxinas, principalmente. Você pode perceber sintomas como náusea, sabe? Um pouco de enjoo, às vezes até vômito, diarreia, dor de cabeça, extremamente comum, dor de cabeça, tonturas, dor abdominal. Várias dessas coisas podem acontecer já a curto prazo, quando você toma um remédio antifúngico, né? Um remédio via oral, tá? Isso porque vai logo de cara inibir várias enzimas hepáticas. Mas e as pomadas, Roberta? O que pode acontecer com as pomadas quando eu estou usando muita pomada? Primeiro,
além de não resolver o problema de verdade, a raiz do problema, né? Pensa, as pomadas não chegam nem perto do seu intestino, né, gente? A pomada vai ficar ali só localmente no canal vaginal. Podem te ajudar a amenizar, né, por um tempinho os sintomas vaginais? Sim, lembrando, né, que os sintomas vaginais são só a pontinha do iceberg de todos os problemas que a candidíase provoca no seu corpo, tá? Então tem várias outras coisas acontecendo, lembrando que o fungo está espalhado por todo o seu organismo, tá no seu corpo todo, principalmente, como eu costumo falar, né, o quartel-general do fungo. Então tá principalmente ali no seu intestino, tá? Então as pomadas não vão nem chegar perto do quartel-general do fungo. As pomadas vão ficar só localmente, fazendo o efeito delas ali local. Mas o que que isso pode trazer de malefício para você? Né? Principalmente a longo prazo. A curto prazo pode acontecer também, para algumas pessoas mais sensíveis, mas principalmente ali a médio e longo prazo, você usando muito pomada, 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 pode acontecer uma sensibilização local, porque a pomada, ela nas pomadas, os cremes, elas não são feitas simplesmente com o agente antifúngico, com o princípio ativo, para formar aquele creme, né, o que a gente chama de excipiente, que é o que está carregando o princípio ativo aí para o seu organismo. Precisa de várias outras coisas químicas ali. E pensa que você já está com o revestimento vaginal, né, localmente ali, você já está bem sensibilizada por causa dos fungos, por causa das toxinas dos fungos, por causa de todo o processo inflamatório que está acontecendo ali. Então, já está mais sensível e está com uma facilidade ainda maior para sensibilizar ainda mais. Então, pode sim acontecer um aumento nessa sensibilidade local, quando você está usando pomadas ali, tá? Ah, que a Valdênia falou que está com essa sensibilidade, não é mesmo, gente? Isso eu também vivi na pele. Vivi na minha própria pele essa sensibilidade que às vezes quando você usava pomada, pensava, meu Deus do céu, quase que era melhor ficar com a coceira. Aí para de coçar um pouco, mas aí fica ardendo, fica vermelho, porque sensibilizou com a pomada. Mas o que, que eu fazia? Nada, eu continuava usando. Por quê? Porque eu não sabia outra coisa. Não entendia, né? Não entendia qual o verdadeiro caminho, o que precisava ser feito para acabar de verdade com a candidíase, então eu usava o que tinha ali disponível naquele momento com o conhecimento que eu tinha. E eu usava pomada e muitas vezes me sensibilizava mesmo, principalmente mais para o final, né, que eu já estava cansada de tanto usar, então realmente, Valdênia também estava com essa sensibilidade toda. Paulinha tá falando, engraçado, não sinto coceira nem ardência, só corrimento que não cessa nunca. Então, Paulinha, observa outras coisas no seu organismo. Então, assim, se você já tem o diagnóstico mesmo de candidíase, já sabe realmente que é candidíase que você tem, tudo bem, tá? Nem sempre você vai ter aquele combo completo de sintomas vaginais ativos ao mesmo tempo. Nem sempre vai estar ao mesmo tempo acontecendo corrimento, coceira e ardência, dor na relação e inchaço. Nem sempre. Mas e as outras coisas que estão mostrando o excesso de fungos no seu corpo? Então você precisa também observar essas outras coisas para entender se o tratamento que você fez realmente funcionou, se realmente foi eficaz. Então, às vezes, você pode estar momentaneamente só com um pouco de corrimento e não estar sentindo outros sintomas vaginais, talvez porque fez algum tratamento local, né, um tratamento com pomadas ou banho de assento ou qualquer coisa que for local há pouco tempo e deu uma amenizada localmente, mas talvez não, né, os outros fungos, se você fez um tratamento simplesmente local, não talvez, mas com certeza não acabou com os fungos do intestino. Então observa isso, tá? Por quê? Porque pode ser que o que você está chamando de corrimento seja simplesmente uma secreção natural do seu organismo. Sim, pode ser. Mas se for simplesmente uma secreção natural do seu organismo, não vai vir acompanhado de vários outros desconfortos, tá? Mas se está acompanhado de várias outras coisas indicativas de excesso de fungo, pode sim ser candidíase, mas simplesmente neste momento os sintomas ali vaginais, às vezes a quantidade de fungos presentes no canal vaginal não está tão grande assim, ou eles não estão numa atividade metabólica, fisiológica assim tão intensa, e consequentemente não estão liberando muitas toxinas localmente, e você não está percebendo um grande desconforto.
tá? Então, eu falei do que pode acontecer a curto prazo quando você usa medicamentos antifúngicos para tratar a candidíase, mas e a longo prazo, gente? O que pode acontecer? Distúrbios na produção de hormônios, gente, principalmente ali nos hormônios sexuais. Então, com esses desequilíbrios nos hormônios sexuais, pode acontecer ginecomastia, que é um aumento anormal no tamanho das mamas. Algumas mulheres vão achar até bom, né, gente? Mas não é normal, não é saudável se os hormônios estarem numa, né, descompensação dessa a ponto de te provocar uma ginecomastia. No caso dos homens, esses medicamentos antifúngicos podem levar à impotência, né, podem levar à redução da libido, tanto para homem quanto para mulheres, irregularidades menstruais para nós mulheres, oligospermia, que é a redução da produção de espermatozoides nos homens. Então, imagina, às vezes, um casal que está tentando engravidar, né, um casal tentante, que está ali querendo ter filhos, e os dois estão ali com esse supercrescimento fúngico no organismo. Aí imagina, né? Pode estar acontecendo uma redução da produção de espermatozoides, às vezes a impotência, pode estar acontecendo uma redução da produção de espermatozoides, redução da libido, irregularidades menstruais na mulher. Então, olha quanta coisa que está atrapalhando, às vezes, o sonho de um casal engravidar, o sonho de um casal ter filhos, por conta da candidíase, por conta de uma síndrome fúngica, de um supercrescimento fúngico no organismo. Outras coisas também podem acontecer, é claro, né? Além de tudo que eu falei em relação ao fígado, no curto prazo, imagina, se a curto prazo já acontece tudo aquilo, se você vai repetindo esse medicamento, essa medicação aí, dia após dia, né? Semana após semana, geralmente, no fluconazol, né? Então você começa uma vez por mês, aí não dá certo, aí você começa uma vez por semana, durante 6 meses, aí 6 meses não te dá resultado, fala, vamos fazer mais 6 meses? Ah, vamos! Então vai, mais 6, fica mais um tempo, aí não dá, o fluconazol não tá funcionando, vamos tentar o itraconazol? Vamos! Fica aí 6 meses tomando itraconazol. Tá funcionando? Não, não tá. Vamos mais um pouquinho? Vamos! Você tá ali na esperança. Gente, essa é a minha história. Eu vivi isso. E sabe o que isso me trouxe? É o que eu vou falar agora. Distúrbios sanguíneos. Isso pode acontecer, sim. Pode acontecer. Tá? Então, tanto os distúrbios do fígado, que já começam bem antes, com o acúmulo aí, ao longo do tempo, podem ocorrer os distúrbios na produção dos hormônios sexuais, e também podem acontecer distúrbios sanguíneos, né? Irregularidades aí na produção das suas células sanguíneas. Por exemplo, hoje eu sei que foi por isso, mas na época eu não sabia. Procurei médicos de todos os tipos. Gente, eu procurei um oncohematologista. Sabe o que é isso? É um hematologista especialista em câncer no sangue, sabe? Leucemia, essas coisas. Porque minhas plaquetas ficaram baixas e não tinham motivo para essas plaquetas ficarem baixas. Sim, o médico me revirou do avesso, um monte de exame, pediu um monte de exame, não conseguiu descobrir por que minhas plaquetas estavam tão baixas. A ponto de, sei lá, eu poder ter uma hemorragia interna a qualquer momento, com qualquer coisa. Minhas plaquetas chegaram a 18.000, sendo que o ideal é que estejam pelo menos em 150.000, a ponto de, sabe, eu segurar aqui na mão para qualquer motivo, ajeitar alguma coisa assim, e depois ficar a marca dos meus dedos aqui. Impressionante. Só de olhar, parecia que já ia ficar roxa. Por quê? Excesso desses medicamentos antifúngicos. Hoje eu sei, né? Agora eu já estudei mais a respeito. Agora eu já fui mais a fundo nesse assunto. Agora eu entendo. Mas na época, não conseguia entender. Nem o médico, gente. Eu fui um super especialista em sangue. E também ele não conseguiu entender o que estava acontecendo. Fiz alguns tratamentos paliativos com corticoides, que acabaram até piorando ainda mais a candidíase. Fui nessa bola, né? Essa bola de neve aí, nesse círculo sem fim. Mas, gente, felizmente, né? Estou bem, agora já sei, já tudo foi resolvido. Isso já tem muitos anos mesmo. Graças a Deus.
Mas fica aí o alerta. Quando eu falo para vocês que a pior maneira de tratar a candidíase é com medicamentos antifúngicos, é por isso. Ah, é porque o remédio não faz efeito? Também. Mas a pior parte nem é o remédio não fazer efeito, simplesmente você tomasse e tivesse uma chance de fazer efeito e uma chance de não fazer efeito, e por um acaso você caiu ali, né, no lado que não fez efeito nenhum. Tá, bom é? Não, não é. Não é bom. Mas a pior parte não é não fazer efeito, é te trazer tantos problemas, né? Tanto no fígado, que é o principal, quanto também em longo prazo, esses distúrbios hormonais, esses distúrbios sanguíneos que podem acontecer e te trazer problemas bem mais difíceis aí de você cuidar. Então, gente, não dá para fugir, não dá. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar fazer o tratamento correto. Você vai ter que tratar a verdadeira causa da candidíase, se você quiser melhorar de verdade. E o tratamento correto é uma terapia nutricional específica, né, com 3 fases diferentes, com cuidados específicos, pelo tempo certo também. Não existem atalhos. Não dá para você tomar um comprimido e resolver o problema todo de vez, e você já está sabendo disso. Infelizmente, a grande maioria de vocês já está sabendo disso na prática. Já provou aí na própria pele que não resolve. Infelizmente. Mas a boa notícia é que se você está aqui, você já pelo menos está no caminho certo. Você já precisa ser feito. Você já está abrindo aí a sua mente para entender, poxa, olha só, o remédio que eu estou tomando aqui toda semana que não está resolvendo o meu problema, ainda está fazendo tudo isso dentro do meu corpo, me deixando cada vez pior. Então, você já está, assim, muitos passos, né, adiantada nesse caminho de realmente conseguir acabar de verdade com a candidíase, porque você já entendeu isso, tá? Você já está no caminho certo se você está aqui. A Silmara está perguntando se pode tomar adoçante em vez do açúcar. Silmara, se for um adoçante 100% stevia, tudo bem, não tem problema, tá? Mas se forem adoçantes artificiais, outros tipos de adoçante, eles vão piorar a sua desbiose. Aí facilita ainda mais para o fungo crescer, tá? Rosemary, querida, estou no método, estou amando a melhora. Como sei que estou eliminando fungo? Rosemary, você vai perceber uma melhora nos seus sintomas. Nem sempre vai ser possível perceber uma eliminação de fungos. Algumas pessoas podem perceber quando uma quantidade maior de fungos morre ao mesmo tempo, eles vão liberar uma quantidade maior, né? As toxinas que estavam guardadas dentro das células fúngicas, elas serão liberadas no seu corpo ao mesmo tempo. Então, vai acontecer um pico de toxinas circulantes aí no seu organismo, que enquanto o seu corpo vai dando conta disso aí, né, vai eliminando durante todo esse processo, enquanto ainda tiver com esse excesso de toxinas circulantes, você pode perceber alguns desconfortos aumentarem, né? Então, às vezes, um pouco de dor de cabeça, enjoo, ou qualquer outro tipo de sintoma que você já tinha percebido por conta do excesso de fungos, pode aumentar enquanto essas toxinas estiverem circulantes, mas com alguns dias isso vai reduzindo. Mas nem todo mundo vai perceber isso, tá? Então, algumas pessoas simplesmente vão perceber a melhora gradativa até cessarem todos os sintomas, desaparecerem todos os sintomas e pronto. E o seu corpo tá te mostrando aí que acabaram os fungos, que eliminaram os fungos, tá? A Rosemary tá falando, eu sentia muita coceira e depois do tratamento estou quase sem coceira. Ai, que maravilha, Rose! Uma vez ou outra ainda dá coceira, porém não como antes. É normal ainda sentir coceira fazendo tudo certinho? Rose, é normal você sentir alguns sintomas enquanto seu organismo ainda não estiver completamente recuperado, completamente regenerado. Quando seu organismo estiver completamente regenerado, você não vai sentir nada, tá? Então, enquanto você ainda está sentindo algum tipo de desconforto, seja ele, né, essa leve coceira que você percebe, seja algum desconforto intestinal, seja uma dor de cabeça ou uma falta de energia, um sono que não está legal, seja ele qual for, qualquer. Por isso que quando vocês entram no método, eu envio para vocês
aquela anamnese, né, aquela ficha de anamnese lá com vários sintomas para vocês entenderem o que está acontecendo no seu corpo para conseguirem observar a evolução do seu organismo com o tratamento, tá certo? Então, ao longo de todo o processo, esses sintomas, eles vão reduzir, de vez em quando pode oscilar, diminui, aí você sente um pouquinho, diminui de novo, aí some, aí às vezes morre uma quantidade maior de fungos, você sente um pouquinho de novo, depois desaparece, tá certo? E aí vai depender, esse tempo de recuperação completa do seu organismo vai variar de pessoa para pessoa, então vai depender do tempo que o seu corpo precisa para essa regeneração. Então, mesmo você fazendo tudo certinho, você vai acabar com todos os sintomas quando o seu corpo se regenerar. E isso, gente, depende de tantos fatores. Isso, infelizmente, eu não tem como, eu não consigo falar para vocês assim certinho. Olha, em 45 dias, seu corpo vai se regenerar por completo. Porque para algumas pessoas essa regeneração vai acontecer mais rápido, para outras pode levar um pouquinho mais de tempo. Mas é isso que você está percebendo. É uma questão gradativa. Não quer dizer, por exemplo, que se o seu corpo precisar de 3 meses para se regenerar por completo, que só com 3 meses que você vai começar a sentir melhoras. Não, é gradativo. Né? Durante essa regeneração, você já vai percebendo várias coisas. Seu organismo ele vai direcionando a melhora, a recuperação, a regeneração para os pontos que ele percebe serem mais importantes de serem recuperados em cada momento, tá? Então, o que o seu corpo está entendendo como uma primeira necessidade, ele vai direcionar os esforços, focar os esforços para a recuperação daquilo lá, tá? Aí tem essa variação, né, gente? Não tem como a gente realmente falar, olha, primeiro vai melhorar o intestino, depois vai melhorar a coceira, depois vai melhorar o sono, né? Isso não tem como a gente definir. É o seu próprio corpo que vai fazer isso. Ai, o Luciano tá falando boa noite, Luciano. Minha esposa tem infecção de ouvido direto. Se é candidíase, Luciano, olha, pode ser uma consequência desse desequilíbrio do organismo, ou pode ser uma coisa nada a ver com a candidíase, tá? Mas pode ter uma relação com esse desequilíbrio, sim, porque quando você está com candidíase, o organismo fica desequilibrado, a sua imunidade fica desequilibrada. Não é exatamente que a imunidade fica baixa, ela fica desequilibrada, então ela fica mais ativa, né, mais propensa a liberar substâncias pró-inflamatórias do que anti-inflamatórias, então fica mais fácil, fica mais intenso, né, a resposta imune para inflamações, fica mais intenso para alergias e fica mais enfraquecida para as respostas anti-inflamatórias, para as respostas de defesa propriamente ditas, tá? Aí o Luciano falou que ela sente muito cansaço e dor no corpo. Pode estar relacionado, sim. Se, além disso, ela ainda assim tem os sintomas vaginais da candidíase, né, já teve um diagnóstico, por exemplo, de candidíase vaginal, né? Eu nem gosto muito dessa nomenclatura, que para mim candidíase é candidíase, está ali no corpo inteiro, o excesso do fungo cândida. Então, eu prefiro dizer sintomas vaginais da candidíase. Mas, normalmente, a grande maioria dos profissionais vai tratar como candidíase vaginal. Então, se ela já teve também um diagnóstico de candidíase vaginal, com tudo isso, né, com todas essas coisas que você está falando que ela sente, então, sim, né, uma chance muito grande de estar relacionada à candidíase, sim. E tratando a verdadeira causa da candidíase, né, você tratando a origem do problema, cuidando, ele regenerando seu intestino, tratando a desbiose que está acontecendo, né, recuperando tudo isso, fortalecendo a sua imunidade, né, da maneira correta. Então, todos esses sintomas, todos esses desequilíbrios que estão acontecendo aí, também vão se regulando, tá? Cíntia, estou tendo candidíase todo mês, principalmente após a menstruação. Não sei mais o que fazer. Continua por aqui, então, Cíntia, para você aprender, para você entender o que precisa ser feito. Você tem que tratar a verdadeira causa. Tomar remédio, usar a pomada, não trata a verdadeira causa. E se você continua sempre usando esses remédios para tratar a candidíase, além de não tratar, além de não resolver o seu problema, você ainda vai trazer novos problemas para a sua vida, para a sua saúde, para o seu organismo. Tá certo? Então, não desespera.
tá? Não se desespere, porque tem jeito sim, não aceite jamais se alguém te falar que candidíase não tem jeito, que todo mundo tem, que toda mulher vai ter candidíase mesmo. Ai, que é assim mesmo, de vez em quando vai atacar, quando você estressar vai acontecer isso mesmo. Não, tá? Não aceite isso. Não é normal ter candidíase. É comum. Infelizmente, é comum. Mas não é normal. Normal é ter saúde, normal é seu organismo funcionar bem. Santos Nanda, boa noite. A candidíase é da flora intestinal ou flora vaginal? Então, Nanda, o fungo cândida, ele está em toda a microbiota do nosso organismo, praticamente. Naturalmente. Ele consegue ser encontrado tanto no intestino, quanto tanto na microbiota intestinal, quanto na microbiota vaginal, na microbiota oral, né, que guarda bastante semelhança com a intestinal, é uma continuação, né? Então, na própria pele também pode ser encontrado, pele, couro cabeludo. Então, tá no nosso corpo inteiro, tá? Tá no nosso corpo inteiro. A questão aqui, por exemplo, compara o tamanho do nosso intestino com o tamanho do canal vaginal. Então, né, vai ter muito mais em números absolutos, mesmo que proporcionalmente seja parecido, mas em números absolutos vai ter muito mais no intestino. E crescendo mais ali, né, a microbiota intestinal, ela é a que dita, né, segundo estudos aí, a microbiota intestinal, ela é a que dita o equilíbrio de todas as outras microbiotas do nosso organismo. Então, se a intestinal tá ok, também vai refletir na vaginal, ficar ok, na microbiota da pele, também ficar ok, na oral, ficar ok. Ao passo que, se a intestinal está desequilibrada, está com desbiose, isso também vai refletir em desequilíbrios nas outras microbiotas todas, tá? Mas o fungo cândida tá em todas. Gente, olha só, eu espero que... Primeiro, espero que eu não tenha assustado vocês, tá? Mas se por um acaso alguém ficou meio assustado, assim, com as questões que o uso desses medicamentos antifúngicos pode trazer para o seu organismo, né? Todos os malefícios que esses medicamentos podem trazer. Se alguém ficou assustada, espero que tenha sido um sustinho para o bem, né? Só para te fazer ligar e pensar assim, poxa, eu fico tomando isso direto. Gente, só me responde uma coisinha aqui rapidinho. Pensa aí. Antes do profissional, né, te passar o tratamento aí para você tomar um fluconazol, por exemplo, tomar um medicamento antifúngico qualquer toda semana, por 6 meses, por 1 ano. Quando ele te passou, por um acaso, ele te explicou isso, por um acaso, ele te explicou todos esses problemas que o uso contínuo desses medicamentos pode provocar no seu organismo. Só reflete isso, gente. Você está colocando um veneno no seu corpo toda semana. Gente, algumas pessoas até menos, tá? Eu já recebi mensagens de pessoas falando que tomava fluconazol 3 vezes na semana, toda semana. O fígado devia estar quase colapsando já. Mas quem que te avisa isso quando vai te passar esses remédios? Então, se por um acaso você ficou meio assustada com essas informações que eu trouxe hoje, é um sustinho pro bem, tá? É um sustinho pro bem, para você ter informações, gente. Aí, diante disso, você tem total livre-arbítrio para fazer a sua escolha. Você não tem informação é que é o problema. Se você tem a informação e resolve não usar, é um livre-arbítrio, é sua escolha, tá? O problema é você não ter informação e continuar fazendo coisas que vão te prejudicar, tá certo? Olha lá, a Rose falou que não, que nenhum dos 4 ginecologistas que ela foi explicou nada, tá vendo só, gente? Ela tomava direto, chegou a um ponto que não fez mais efeito nenhum. Ai, Rose, olha, estou vendo a minha história no seu comentário. Estou vendo a minha história, porque foi exatamente isso comigo. Aconteceu exatamente a mesma coisa. Carolina está perguntando se óleo de coco na região íntima ajuda nas crises. Pode sim ajudar a aliviar um pouco os sintomas locais, tá? Apesar de, como eu falei, né? Uma questão
local, você usar alguma medida para te ajudar com um alívio dos sintomas vaginais, isso não vai resolver o problema de verdade, não vai na raiz do problema, mas pode te trazer algum alívio enquanto você está nesse processo de regeneração do seu organismo, tá bom? Então pode sim te ajudar. Um óleo de coco na região íntima durante as crises pode ajudar a reduzir a coceira, pode ajudar a reduzir esses incômodos, tá? Eu espero que, se por um acaso eu assustei vocês, tenha sido, entenda que tenha sido por uma boa causa, tá? Tem como tratar a verdadeira causa, sim. Você consegue sim acabar com a candidíase de uma vez por todas, tratando a verdadeira causa. E para tratar da maneira correta, não é com remédio que você consegue isso, tá certo? Você precisa de um tratamento completo, com 3 fases diferentes. Tem uma terapia nutricional que a gente fala, a base é a alimentação, suplementação, alguns cuidados específicos em cada uma dessas fases, que você consegue sim acabar de uma vez por todas com a candidíase. E é por isso que eu tô aqui, para trazer essas informações para vocês. Tá certo, gente? Então, olha, um grandíssimo beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.